Então, dando continuidade aí ao assunto, né, da aula de hoje, que é viveiros e propagação de mudas, eu vou falar agora um pouco mais sobre a propagação de mudas em si, que ocorre lá dentro dos viveiros. Quero que vocês consigam identificar as principais espécies cultivadas aí comercialmente no Brasil e os métodos aí de propagação mais utilizados, reconhecer alguns conceitos de propagação de planta, normas para implantação e condução de viveiros de mudas frutíferas, tá? A propagação de frutíferas, ela pode ocorrer de modo propagação sexuada, que baseia-se na utilização das sementes para a obtenção de uma nova planta. Ela é formada, ela é a forma da maioria das plantas se disseminam aí, né, no ambiente natural. As espécies perenes, como frutíferas, né, é um método pouco utilizado, por ter algumas limitações. Bom, a gente utiliza a propagação sexuada por conta da heterogeneidade entre plantas, né? A frutificação ela é mais tardia, então ela inicia às vezes até 10 anos após o plantio da semente, né? Tem uma desuniformidade na hora da frutificação e um potencial germinativo das sementes muito variável. Então, a propagação sexuada ela é pouco utilizada por conta dessas limitações. Mas e as vantagens de usar a propagação sexuada? Né? Nem tudo são só desvantagens. As vantagens é a formação de um sistema radicular bem mais vigoroso, profundo, melhor formado. A planta vai ter uma longevidade, né, maior, vai conferir a essas plantas um desenvolvimento mais vigoroso, né? Então, essas são as vantagens de se fazer a propagação sexuada. Geralmente, né, a propagação por sementes são feitas pelo maracujá, né, maracujazeiro, melancia, embora seja uma planta herbácea, né, a gente pode também tratá-la como uma fruticultura, e o mamoeiro. Então, são as plantas cultivadas, né, e propagadas por semente a nível comercial. A propagação por sementes, né, tem alguns objetivos importantes, principalmente quando a gente deseja obter porta-enxertos, popularmente a gente chama isso de cavalo. Então, quando eu quero a obtenção de porta-enxertos, né, de porta-enxertos, eu uso a propagação por sementes. Quando eu quero propagar plantas que não podem ser propagadas por via assexuada, né, e frutíferas que eu preciso de um sistema radicular mais profundo. Então, eu escolho e opto, né, pela propagação por sementes. A propagação sexuada, né, tem que se tomar um cuidado com a escolha das plantas matrizes. Plantas matrizes são aquelas que vão fornecer sementes para a formação das mudas. Elas precisam ser vigorosas, né? Elas têm que ter essa característica, né, que precisa ser transmitida para a nova planta. Então, eu preciso selecionar a planta onde eu vou tirar a semente que tem um vigor adequado. Eu tenho que evitar, né, plantas com problemas de crescimento, né? Eu tenho que ter plantas com sanidade, plantas que não tenham evidências de doenças e ataques de pragas, né? Então, plantas que tenham resistência ao ataque de pragas, geralmente está relacionado com a nutrição, né? Então, plantas que estão aí com pouca nutrição ou com déficit hídrico, elas têm um estado nutricional inadequado, mais suscetível ao ataque de praga e doença, tá? Quando eu for escolher as plantas matrizes, né, eu tenho que olhar se aquela matriz, da onde eu vou tirar a semente, ela tem uma regularidade de produção, né? Eu tenho que buscar plantas que apresentam frutos, a produção de frutos regulares, né, durante o ano. Eu tenho que evitar tirar sementes de plantas que tenham alternância de produção. Um ano produz, um ano não produz, né? Um ano produz bem, o outro ano não. Mencionam aí que essa alternância ocorre, né, em plantas de qualquer espécie e pode ser causadas por várias condições, né? Condições climáticas, deficiência nutricional ou até mesmo falta de manejo, como falta de raleio ou poda. Quando eu for escolher uma planta matriz, né, eu tenho que escolher de uma matriz que tenha frutos de qualidade e em quantidade, né, razoáveis. Então, eu tenho que buscar planta que tenha frutos em grande quantidade e qualidade, tá? Porque se eu tirar
sementes de uma planta que dá poucos frutos, né, ou frutos de péssima qualidade, não é interessante. Outra questão, né, se eu for escolher uma planta como matriz para retirar sementes, é se aquela cultivar, né, se aquilo lá representa a espécie. Então eu tenho que selecionar plantas que vão apresentar todas as características da espécie, né, para ter porte adequado, uma boa ramificação, entre outras características desejáveis. A questão também que envolve a propagação por semente, né, a propagação sexuada, é a dormência. A dormência é a manifestação, né? Geralmente a germinação é a manifestação de processos influenciados aí por luz, umidade, temperatura. Então ela ocorre, né? Ela manifesta, ela germina, né? Então a germinação, esses são vários processos fisiológicos internos dentro da semente que são influenciados pela luz, umidade e temperatura. E esses fatores, né, como luz, umidade e temperatura, influenciam positivamente, né? Em alguns casos, também podem provocar algumas atividades indesejáveis, entre elas a dormência. E o que é a dormência? A dormência é a ausência da germinação, né, do embrião. Então, quando viável, exposto a condições ambientais favoráveis. Então, eu tenho lá luz, água, umidade, tudo favorável, e ainda assim, né, a semente encontra-se dormência. Então, ainda assim, encontra-se ausência da germinação. Existem várias formas de dormência das sementes. Uma dormência é a dormência física, causada pelo envoltório das sementes, né? Esse envoltório da semente não permite a entrada da água, então é impermeável à água, né? Então, dessa forma, a umidade do embrião não aumenta e aí não tem a germinação. Existe a dormência que ela é química. Ela é ocasionada por substâncias químicas que ficam presentes na semente e impedem a germinação. Esses compostos são mais comuns, que causam dormência do que os compostos mais comuns são os compostos fenólicos e o ácido abscíssico, né? Então são eles que inibem a germinação, né? Porque ficam presentes na semente. Nós temos a dormência térmica, que ela é causada pela temperatura do ambiente onde que a semente está. Então, cada espécie vegetal, frutífero ou não, ela tem uma faixa de temperatura adequada para ter germinação. E quando a semente está fora dessa faixa, ocorre aí a inibição da germinação. Então, é um outro tipo de dormência. Para superar a dormência, né, a gente pode aí fazer alguns métodos, né? Os mais empregados na fruticultura é estratificação em baixa temperatura, a escarificação mecânica, a estratificação química e a estratificação com água quente. Ou seja, colocar as sementes por algum tempo em baixa temperatura, como na geladeira, ou fazer uma pequena ranhura, né, uma estratificação mecânica para que provoque a germinação, ou a imersão em alguma substância química, ou a estratificação com água quente, né, alguns minutos em água morna ou água quente. E a propagação assexuada? A propagação assexuada, ela também recebe o nome de propagação vegetativa, propagação clonal, e todos esses termos estão corretos, tá? Essa propagação vegetativa é a utilização de alguma estrutura da planta. Eu vou utilizar folha, gema, ramo, raiz, que em condições adequadas, elas vão obter o enraizamento e eu vou ter uma nova planta, né, que eu vou chamar de muda. Essa é a principal técnica de propagação usada na fruticultura. Praticamente todas as espécies frutíferas cultivadas no Brasil são propagadas vegetativamente, ok? Quais as vantagens da propagação vegetativa? Eu vou ter manutenção das características da espécie cultivada, né? Como produtividade, qualidade de fruto, tamanho e sistema radicular. A fase juvenil da planta ela é menor, então eu consigo o início da produção mais antecipado. Eu posso ter diminuição do porte da planta, né? Quando eu propago uma planta de maneira vegetativa, eu tenho uma uniformidade genética e eu facilito o manejo da cultura, tá? Colheita sempre na mesma época, frutificação sempre na mesma época, né? Uma padronização do meu pomar.
Os tipos de propagação vegetativa. Dentro das propagações vegetativas tem várias técnicas. As mais utilizadas, né, são a propagação por estaquia, propagação vegetativa por enxertia e propagação vegetativa por mergulhia e propagação vegetativa por estruturas especializadas. A propagação vegetativa por estaquia, né, a gente adota o termo estaquia nessa propagação vegetativa quando a gente utiliza estacas segmentadas de uma planta, né? A gente coloca ela em um ambiente adequado, elas enraizam e dão origem a uma nova planta. Essas estacas podem ser ramos, raízes, folhas, mas na fruticultura o mais comum é a gente utilizar ramos herbáceos, ramos semi-herbáceos ou ramos lenhosos, tá? Então aqui a gente vê na foto estacas de goiabeira, né, de ramo de goiabeira, estacas do ramo de uma figueira, né, e estacas do ramo de uma amoreira. Então essas estacas, né, elas são dispostas em ambiente adequado, dentro da sacolinha com substrato, geralmente, e elas enraizam e dão origem a uma nova planta, tá? Quais as vantagens da estaquia? Na fruticultura, a estaquia ela é utilizada principalmente para propagação de porta-enxertos e para perpetuação de espécies de interesse comercial, como o caso da goiabeira. Consegue conservar características genéticas e morfológicas, tem um baixo custo na execução, é realizado o ano inteiro, né? Dependendo da espécie, a gente consegue fazer muda o ano todo, e tem um enraizamento rápido, tá? As estacas, elas têm 3 classificações, né? Eu havia dito, né? Agora eu vou explicar um pouco melhor. As estacas herbáceas, né? É aquelas que são obtidas no período vegetativo da planta. Os ramos têm pouco teor de lignina, são mais flexíveis, têm a coloração verde, né? Eles enraizam bem, só que eles são muito suscetíveis à desidratação. É muito utilizado na propagação da goiaba, em uva, maçã, mas não pode deixar faltar água de maneira alguma na propagação desse tipo de estaca herbácea. As estacas semilenhosas, elas já são obtidas aí já no final do verão, no início do outono, né? Elas têm um certo grau de lignificação, não se encontram totalmente lenhosos, pode apresentar uma coloração marrom, tem um grande potencial, um bom potencial de enraizamento e é mais tolerante à desidratação que a questão das estacas herbáceas. E as estacas lenhosas, né, elas podem ser obtidas durante o período de repouso vegetativo da planta, ou seja, no inverno. Tem um maior teor de lignina, são pouco flexíveis, tem uma coloração bem escura, né, e o índice de enraizamento é bom, mas geralmente é utilizado na propagação de uva, né, de videiras, de figueira, tá? Quais os fatores que influenciam aí o enraizamento, né, das estacas? A idade da planta matriz é fator que vai influenciar. A condição fisiológica, né, da planta matriz, se ela está bem nutrida, se ela não está sofrendo de um déficit hídrico ou nutricional. A época do ano que eu vou retirar as estacas, o tipo de estaca e a qualidade, né, sanitária das estacas, a sanidade das estacas. Esses alguns fatores também podem influenciar, né, o enraizamento das estacas, e eles não estão diretamente ligados com as condições da planta matriz ou com as condições das estacas, como eu citei agora, mas eles estão mais relacionados com o ambiente, né? Então, eles estão mais relacionados com o modo como eles são acondicionados para o enraizamento. Então, alguns fatores influenciam o enraizamento e são fatores relacionados à condição da planta, e outros são mais relacionados ao ambiente onde eu vou colocar a muda para se desenvolver, a estaca para se enraizar. E que fatores são esses, né? A temperatura é um dos principais fatores para o sucesso na propagação por estaquia. Temperaturas muito elevadas pode causar uma perda excessiva de água no propágulo, né? Causando aí desidratação, em casos extremos até morte da estaca. Já a temperatura muito baixa vai inibir a atividade celular e vai impedir processos internos do propágulo.
De modo geral, a gente recomenda uma temperatura entre 18 e 25 graus dentro do viveiro, para que haja um bom desenvolvimento da estaca. Em locais onde o inverno é muito rigoroso, como o caso da região sul, né? O período destinado para desenvolvimento de estacas é sempre dentro de uma casa de vegetação, de uma estufa, onde tem o maior controle da temperatura. E durante o verão, quando as temperaturas são mais elevadas, né, caso seja usada uma casa de vegetação, né, a temperatura não pode ser superior a 25 graus. Recomenda-se, inclusive, o uso de viveiros telados. Outro fator, que não depende da qualidade da estaca, e sim do ambiente onde ela vai ser enraizada, é a umidade. Para que tenha um bom enraizamento, é necessário que haja uma divisão das células do tecido do propágulo. E isso só é possível quando as células das estacas estão túrgidas, né? Estão hidratadas. Então a gente tem que observar se os ramos foram colhidos na hora de temperatura mais amena do dia ou se foram colhidos nas horas mais quentes do dia. Durante o procedimento, né? As estacas permanecem o recipiente com água para evitar desidratação ou não? A umidade do substrato, né, e do ambiente onde elas estão enraizadas também é muito importante, né? O substrato está úmido, onde eu vou depositar minha estaca. Quando o ambiente de enraizamento for uma estufa ou um túnel agrícola de médio ou grande porte, ou ainda até na tela de sombreamento, eu preciso usar um sistema de irrigação por nebulização, né? É o mais indicado. Estacas e substratos precisam estar sempre úmidas, então elas precisam ser colhidas no horário mais fresco do dia, estarem armazenadas e permanecerem no recipiente com água para evitar desidratar, até que vá para o recipiente onde ela vai ser propagada, né? Onde ela vai ser desenvolvida. O substrato também precisa estar úmido. Outro fator que vai influenciar, obviamente, né? Independente da qualidade de estaca da minha planta matriz, é o tipo de substrato, né? O substrato é esse meio sólido, onde eu vou ter condições químicas e físicas para esse desenvolvimento radicular da estrutura propagada, né? E vai ter a função de dar suporte para esse propágulo. A utilização de um substrato que tenha que ter retenção de água suficiente e evita o acúmulo, né, excessivo. Tem que manter uma quantidade de espaço poroso, né, para fornecer oxigênio e desenvolver as radículas, evitar o desenvolvimento de fungos, né, de patógenos. Isso é de grande importância para a gente ter um sucesso aí na hora da propagação, né, a qualidade do substrato. Outro fator que vai influenciar, outro fator ambiental que vai influenciar o desenvolvimento, né, o enraizamento das estacas é a luminosidade. Para que ocorra o enraizamento, é necessário que tenha contato com o substrato, né, além de umidade adequada na parte basal da estaca, né, que não esteja recebendo luz. Então, é importante, né, que tenha esse contato. No caso, a propagação vegetativa por enxertia, né, já é uma outra técnica também muito utilizada. É um processo que a gente une duas plantas ou duas partes da planta, né, que essa união vai originar uma nova planta. Essa planta originada da união de duas outras ou de duas outras partes de plantas é composta por praticamente um enxerto, né, ou variedade copa, com as características desejáveis, e o porta-enxerto ou cavalo. Tem casos aí que é acrescentada aí numa terceira parte, chama interenxerto, né, que é comumente chamado de filtro, mas ela é muito utilizada mais na propagação da macieira, não é o nosso, assim, a gente não vai ver muito aqui na região centro-oeste, né, mas para a região sul. As vantagens da enxertia é que ela consegue manter características da planta matriz, a gente consegue uma precocidade no início da produção, possibilita propagar espécies que não são facilmente propagadas por semente. Então elas são muito utilizadas aí na questão das videiras, dos pêssegos, das maçãs, dos citros, né, que para nós vai ter um grande interesse por conta da nossa região, clima nosso, nogueira pecã. Então a gente tem cultivo de algumas frutíferas também, que características do solo, com presenças de fungos, inviabilizam a implantação da cultura, então é importante também esse tipo de propagação. O que eu tinha para falar era isso, né? Falei que era curtinho a aula, espero que tenham gostado
Qualquer dúvida é só me procurarem.